passava, e ela vai dizer assim: eu sou uma mulher que tenho aflição no meu coração, sou uma mulher aflita do espírito. Mas o que Ana faz? Ana se prostra diante do altar do Senhor. Ela busca o Senhor, como bem disse o irmão David, né? É de uma forma diferente. Ela se rasga diante do Senhor e ela entrega tudo ali diante do altar do Senhor. Mas é o que Ana entrega? De repente, irmão, vou falar algo aqui que de repente você não vai concordar, mas é o que eu creio. De repente você pensa que o problema de Ana era a ausência do seu filho. Ela pensava que era não ter filho. Ana pensava que o seu maior problema era ela ser estéril. Mas não era isso. O grande problema de Ana é que ela nunca tinha tido a experiência de estar na presença de Deus daquela forma. Ana era uma mulher que não tinha um filho em seus braços, mas ela teve a experiência de ter Deus como seu pai e ela como uma filha nos braços de Deus. A partir do momento que Ana tem essa experiência, que ela sentiu o cuidado de Deus, que ela teve a experiência com Deus, a sua visão em relação ao seu problema muda. Ela levanta, ela, ao ser exortada, ela fala com toda a humildade com o homem de Deus, Eli, e ali ainda assim ele naquela condição teve a condição, e não foi a palavra de ele. Ana já levantou daquele lugar de posse da sua bênção. Quando ela chega e ele fala, vai em paz, ela ainda é humilde de dizer que o Senhor, né, que a tua serva ache graça diante dos seus olhos. E aí, pastor, o que o senhor disse que ia falar que era estranho, que de repente eu não ia concordar? Eu falo, irmãos, pela fé. Ana, naquele momento, ela venceu o seu maior problema, que era o fato dela estar tão focada no seu problema, na sua esterilidade, que aquilo ali aprisionou a Ana no seu problema, a ponto dela não ter a condição, não pensar, não se sentir movida a ir diante daquele que era o único que poderia dar solução ao seu problema, que era o seu Deus. E muitas das vezes nós vivemos assim. Muitas das vezes nós temos ansiedades, aflições, preocupações, normal. Mas se nós dermos vazão às nossas preocupações, às nossas ansiedades, a tudo que nos aflige, ao mundo, a tudo que está acontecendo aí fora, a nossa preocupação vai se tornando uma ansiedade, e quanto mais constante for essa ansiedade, vai se tornando uma certa aflição, e isso se torna diante de Deus uma expressão de incredulidade, falta de confiar em Deus. Por quê? Porque a gente deixa de olhar para o Senhor e começamos a focar no problema. Ana, até então, ela estava focada no problema. Quando Ana levanta ali daquele busca, daquele momento, daquela experiência de estar nos braços de Deus, ela se levanta e ali o problema dela fica no que a jovem Suzana postou lá, né? Um hino em fervente oração. Quando tudo você deixar no altar, aí sim você vai desfrutar da paz de Deus. Aí sim você vai ter Deus ao seu lado. E aí quando novamente você olhar para o seu problema, aquele problema que era tão grande, ele vai deixar de existir? Não, ele vai existir. Ele vai deixar de nos incomodar? Não, ele vai continuar nos incomodando. Só que tem um detalhe: ele nunca vai nos separar da presença de Deus. A enfermidade vai ser tratada com outros olhos. O crente vai continuar enfermo, mas feliz e alegre, glorificando o nome do Senhor. Por isso que eu creio que aquela Ana que volta para sua casa, ainda que Deus não tivesse dado a ela um filho, de uma coisa eu posso dizer: nunca mais Ana seria como ela era. Porque nem sempre Deus vai responder às nossas orações. Muitas das vezes Deus vai manter o problema, muitas das vezes Deus vai nos manter naquela condição que tanto nos aflige, mas Deus não muda a nossa vida tirando o problema, mas Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos faz ser diferentes, né? É como aquilo que já foi pregado aqui na igreja por um jovem, pelo jovem Rafael, né? Deus, Ele não nos livra da prova. Deus não livrou Daniel da cova do leão.
Daniel foi para a cova dos leões, mas ele foi com o Senhor. Então Deus não nos livra da prova, mas Ele está conosco na prova. E ainda que Deus não tivesse dado Samuel a Ana, de uma coisa eu sei: no próximo ano, quando Ana voltasse, a atitude dela em relação às afrontas de Penina seria diferente. A postura dela no templo seria diferente. Mas por que, pastor Anderson? Pelo que ela fez depois. O que ela faz? Ela recebe o seu filho, que era aquilo que ela tanto buscava, mas ela demonstra que não era mais Samuel. Agora ela tinha experiência com o Senhor, e o que ela faz? Aquilo que ela tanto aguardou, ela devolve para o Senhor como uma forma de gratidão. Então essa mensagem, ela fica no nosso coração para isso, irmãos. Teve uma serva do Senhor, que o Senhor nessa obra falou assim: serva minha, sabe por que eu não te curo? A irmã tinha uma enfermidade, buscava o Senhor. Aí um dia Deus tomou um vaso e falou: serva minha, sabe por que eu não te curo? Porque o dia que eu te curar, tu deixarás de comparecer diante dos meus pés. A irmã queria se livrar da enfermidade, e o Senhor não queria se livrar dela. O Senhor manteve como um vínculo entre ela, e Deus, uma enfermidade. Mas se nós entrarmos diante de Deus, nos prostrarmos de uma forma, quebrando esses paradigmas, sem preocupação, muitas das vezes a gente tem que fazer isso, irmão. Tem que se preocupar com a forma que você vai adorar, se alguém vai achar estranha a sua postura, se o jeito que você está no culto. Hoje tem uma turma na obra aí, que se um pastor está no culto e ele está chorando, o irmão está chorando, não pode mais chorar. A manifestação de Deus na nossa vida, tem gente que fica criticando na obra, mas é porque eles não sabem, é porque às vezes não tem essa experiência que Ana teve, de saber que muitas das vezes aquilo ali que o irmão está sentindo é algo que vem diretamente de Deus, e que se o irmão pudesse escolher, se nós pudéssemos escolher, a gente estaríamos aqui só ouvindo, falando. Mas tem horas que a gente quer falar e o Senhor não deixa. Por quê? Porque Ele nos toma em lágrimas. Mas nós não devemos nos preocupar com aqueles que querem nos encaixar em um padrãozinho, em um modelo, em um paradigma, que querem que nós estejamos dentro do tabernáculo, se preocupando se A ou B vai achar. Não, tem hora que nós temos que fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, que é um outro exemplo de Ana, só que mais à frente, ela quebra os paradigmas, Ela, 18 anos, sofria de um fluxo de sangue. Se ela fosse pensar na lei que cercava ela e todo o preconceito que cercava ela jamais teria saído de casa. Ela estava aprisionada no seu problema, 18 anos sofrendo com uma enfermidade, mas ela nunca teve o que o irmão David acabou de falar aqui para nós nessa noite, Deus, Ele quer nos abençoar, mas aquilo que é para nós fazermos, Ele nunca vai fazer. Eu concordo totalmente com isso. Tem momentos que Deus nos deixa na prova, e o nosso silêncio nos mantém na prova, a nossa postura nos mantém na prova. Mas quando nós fazemos como Ana, abrimos a nossa boca, ainda que ninguém ouça o que você está falando, ainda que pareça que o seu comportamento seja estranho, mas se ele for verdadeiro, se ele for sincero, se ele for promovido pelo Espírito Santo de Deus, falem o que quiser, Deus vai mudar o quadro da sua vida, assim como tem mudado o quadro da nossa vida. Porque aquela mulher, ela vai sair da sua casa, ela ouve falar de Jesus, a fé nasce no seu coração e ela toma uma atitude: eu vou em direção à minha bênção, eu vou enfrentar, eu vou fazer aquilo que é a minha participação nisso. Ela vai e ela enfrenta todo o paradigma. Se uma mulher que estivesse com fluxo de sangue tocasse em alguém, ela tornava aquela pessoa impura. E se alguém soubesse que ela conscientemente tocou em alguém e tornou alguém impuro, aquela mulher sofria uma pena. Mas o que ela faz? Ela rompe com todos os paradigmas. Ela deixa de se preocupar com tudo. E ela vai, acredito que fraca, com a sua saúde debilitada, mas ela vai empurrando um, ela vai empurrando o outro. Às vezes, irmão, eu estou falando aqui, não é para você empurrar alguém, não é uma pessoa, mas às vezes é um pensamento. Às vezes é um paradigma que está nos prendendo e a gente tem que tirar.
às vezes é o desânimo, às vezes é a distração, às vezes é alguma coisa que está nos incomodando, não permitindo que a gente possa estar na casa de Deus, na plenitude, gozando da presença do Senhor. E por isso que às vezes a gente chega na igreja e às vezes um com um semblante um pouco triste, outros um pouco mais alegre, outros um pouco meio carrancudo. É porque muitas das vezes essa pessoa está vendo obstáculos para ela tocar em Jesus. Mas não vou nem dizer nessa noite, nesse dia, o que nós recebemos do Senhor para nossas vidas com essa lição durante essa semana, mudou a minha forma de ver a minha relação com Deus. Eu estou falando sério, irmão. Eu saí daqui hoje de manhã, a primeira palavra que eu falei com a minha esposa, eu estou com parece que Deus ele me deu um óculos, para mim poder ver as coisas de Deus de uma maneira diferente, né? Ver nessa perspectiva. O problema, ele pode até persistir, mas eu tenho que buscar Deus, como aquela mulher que toca na mola de Jesus, né? E Jesus fala, opa, senti que de mim saiu virtude. Ela foi ao encontro da sua bênção. Nós também temos que romper com as amarras, romper com as dificuldades, virmos para a casa do Senhor, ou no nosso lar, ou seja onde for, é tocar na mola de Jesus, é estar dentro do lugar onde Deus nos coloca e fazer o que foi bem dito nessa noite, é se rasgar, né? É não se preocupar, é deixar Deus ouvir a voz, né? Que às vezes não é voz audível, mas é um balbuciar, às vezes nem tem palavras, é só lágrimas, mas Deus sabe interpretar as suas lágrimas. Deus sabe interpretar as nossas lágrimas. Ninguém melhor do que Deus para cuidar de cada um de nós, para saber os nossos segredos, para saber aquilo que nos aflige, para saber aquilo que nós precisamos. Ele sabe, e Ele é bom, né? O Senhor é bom, o Senhor sempre quer o melhor para nós. Então, sigamos em frente, porque é um projeto de Deus na nossa vida, e o mais importante é que nós queremos que seja como na nossa vida, igual na vida de Samuel, né? Quando ele entregar-lhe a sua missão, que ele seja aprovado e entregue com a missão completa. Nós vamos ver nessa lição a linhagem que vai ser entregue, né? Vai surgir no meio do povo de Deus através da vida de Samuel. Louvor, adoração, verdadeiros coratitas, né? Os cantores de Corá. Nós vamos ver mais para frente. Mas eu agradeço, estou muito feliz, agradeço aos pastores pela honra de poder dirigir esse culto aqui nessa noite. Peço perdão por a gente não poder ter dado a oportunidade a todos, né? Mas agora eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e retorno a palavra ao pastor Márcio. Amém.